está escrito lá em Isaías 43, 13, que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E no Salmo, e lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós pronunciamos esse versículo e falamos que todas as coisas vos serão acrescentadas, mas não é. Está escrito lá: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas, é porque se nós olharmos atrás do que está falando, nós vamos ver as bênçãos que Deus Ele está derramando sobre as nossas vidas, para que nós possamos apoderar, buscar em Deus, e tudo aquilo será nos acrescentado. Irmãos, eu quero falar umas coisas aqui a respeito da corrupção. Nós estamos vivendo numa época em que, nos nossos dias e nos tempos para trás, aonde que a humanidade ela tem se corrompido. Nós temos assistido aí, através da mídia, através aí de todos os meios de comunicação, o que vem acontecendo nos últimos tempos. Primeiro veio aí a pandemia, e que muitas pessoas ficaram preocupadas. Muitas pessoas, muitas das vezes, até esquecem que Deus existe. Muitas pessoas até blasfemaram por um acontecimento, por aquilo que estava acontecendo. Muitas vezes, pessoas foram tão abaladas que até dentro de casa uns levantaram uns contra os outros. A paciência de muitos se esgotaram. A apreensão, a preocupação tomou conta de cada um de nós. E nós nos sentimos assim como corrompidos. Nós sentimos assim como traídos, enganados. E muitas das vezes a corrupção ela influenciou na vida de cada um. Eu acredito que na vida de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, houve um abalo. Muitas das vezes o nosso comportamento dentro da nossa casa, o esposo para com a esposa, o esposo para com o esposo, para com os filhos para com os pais, tomaram assim uma direção diferente. Agiam assim com agressão, agiram de maneira que muitas das vezes desagradou a Deus. No período da pandemia. E muitas coisas vêm acontecendo agora. Nós estamos vendo aí o pensamento do homem, ele não é diferente. À medida que o tempo vai passando, o ser humano ele vai cada vez mais se corrompendo. Agora nós estamos aí diante desses acontecimentos que aconteceu no nosso Brasil, lá na capital do nosso país, aonde que autoridades, pessoas altas se corromperam, deixaram o amor ao próximo, deixaram o amor às autoridades, deixaram o amor à nossa pátria
deixaram que a corrupção entrasse no coração. Mas isso não é assim uma coisa nova, não. Porque nos dias, nos tempos, quando Deus criou o homem e a mulher, e que deixou eles ali naquela paz, naquela alegria, só alegria que reinava naquele coração, só o amor, uma só fé. Mas a partir do momento em que o diabo, que já tinha feito uma rebelião lá no céu, porque ele quis ser mais alto do que Deus, saber mais do que Deus. A partir daquele momento, aquele diabo enganou a Eva, e em seguida ela enganou, através da mentira, ela enganou também o Adão, o seu esposo. Então aquele coração que era um só coração, aquele coração, aquele corpo que era um só corpo, aquela união, aquela alegria, aquilo se corrompeu de tal maneira que germinou para a humanidade. Se nós vemos até a corrupção, ela foi até através dos animais, da criação, de tudo aquilo que Deus criou. Aqueles animais que antigamente, eles não eram ferozes, e que a Bíblia fala que um dia, está escrito lá no livro de Isaías, que um dia a criança, ela vai deitar, ela vai pegar, ela vai dormir com um leão e nada vai acontecer. A cobra, que eu acredito que ela não era feroz, como ela emprestou o corpo dela para Satanás. Ela foi ali um instrumento ali para levar ali aquele pecado ali, que não era a cobra que estava falando, mas era o demônio na vida dela. Então ela se tornou esse bicho que todo mundo tem medo dela. Então isso que aconteceu até com a natureza. A natureza, a cada dia que se passa, nós temos aí o problema da situação climática, a mudança. Nós estamos vivendo aí na época do verão e nós vivemos em um frio, esse frio violento, quer dizer que mudou tudo isso, consequência do pecado, da corrupção, que fez com que as coisas se tornassem como está acontecendo nos dias de hoje. Então a humanidade, ela continuou dessa maneira, se corrompida. E quando nós lemos a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, e que nós lemos lá no capítulo de número 6, ou melhor, no capítulo 6, no 6:5, depois você vai ler em casa, eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo ele não vai permitir. Mas nós vamos ler o capítulo 6, nós vamos ver lá a corrupção do homem. Que o pecado se multiplicou de tal maneira que chegou a ponto daquilo ali, os filhos de Deus se envolver com aquela criação, aquela corrupção, aquilo que veio ao mundo. Então a corrupção, ela chegou a tal ponto que aí aquilo, Deus se entristeceu com aquilo. Deus se entristeceu com aquilo. Ele vê tamanha corrupção. O que o Satanás fez na mente humana. E isso não é diferente, irmãos, nos dias de hoje.
Isso não é diferente nos dias de hoje. E Deus se entristece nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus fala, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus fala, Gênesis 6, do 6 ao 7, a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Vamos ler esse versículo para nós gravarmos aqui. Gênesis capítulo 6, do 6 ao 7. Uma pessoa, por favor, lê aí atrás para nós. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Está vendo, irmão? Quem que se arrependeu? Deus. E Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra. Mas essa misericórdia de Deus entrou em ação. Deus, ele teve misericórdia e ele procurou e ele achou ali um justo, achou uma pessoa ali digna. E é isso que Deus está fazendo em nosso meio. Ele está procurando em nossos tempos. Ele está querendo que nós sejamos justos, que nós seremos pessoas honradas e que honram Ele. Aleluia. Pessoas que amam o nosso próximo. Pessoa que respeita, que marido respeita a sua esposa, que esposa respeita o seu marido. Então Deus está procurando no meio de nós pessoas que assim agem. Pessoas que têm um pensamento voltado à construção de uma família feliz. Pessoas que tenham a mente não voltada para a corrupção. E quando nós olhamos lá no versículo de lá no capítulo 6, no versículo de número 8, a palavra de Deus fala a respeito dessa pessoa que Deus achou graça na vida dela, que é Noé. Está aí atrás? Pode ler aí, por favor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E, porém, Noé achou graça diante de Deus, através da misericórdia de Deus. Então, isso, irmãos, aí Deus se alegrou em Noé. Então Deus, lá em Gênesis também 6,14, você vai lendo aí atrás, porque não vai dar tempo de nós lermos. Então Deus ordenou a Noé para que Noé construísse uma arca. Glória a Deus. E construísse uma arca e forrasse essa arca de betume, por dentro e por fora. Isso foi a ordem de Deus. Irmãos, nós pensamos aqui, como que Deus achou graça de uma pessoa de 600 anos? Noé tinha 600 anos. E Deus ordenou a ele, na Bíblia não fala, mas segundo os historiadores, e segundo aquilo que você faz um estudo, que você olha, que Noé ficou 120 anos construindo aquela arca, 120 anos. E a palavra de Deus fala que nesse período, muitas pessoas, não fala assim, mas de acordo com o procedimento daquele povo, que eles não acreditaram em Noé. Eles não acreditaram que Deus estava falando. Porque Noé falava que viria a chuva. E naquela época não é igual nos dias de hoje, que está tendo aí essa mudança, essa deterioração aí, essa corrupção que aconteceu, que os tempos estão mudados. Aonde
que as pessoas não se entendem, que os governos não se entendem, que até mesmo os irmãos dentro da igreja, até mesmo os pastores, aquelas pessoas que estão de frente, olha para vocês ver, tinha pastores infiltrados lá aí nessa passeata, nesse encontro que teve em Brasília. Então a corrupção, ela foi geral. Então naquela época o povo estava aqui com o coração também voltado para a corrupção. Eles não acreditavam na pregação de Noé, que falava que viria uma chuva, viria um dilúvio. Eles nem conheciam isso, mas Noé pregava por aqui. E Deus ele colocou no coração de Noé e deu força a Noé para vencer aquela batalha, aquela peleja. Aquelas palavras que diz que Deus fala, ela é para o tempo passado e o tempo presente. Nesta peleja você não tem que pelejar, porque eu pelejarei por vós, porque essa causa, ela não é uma causa do homem, essa causa, ela não é uma causa do governo, essa causa, ela não é a causa de uma família, mas essa causa é causa do Todo-Poderoso. Então, irmãos, isso pegou na vida de Noé, e ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele prosseguiu para aquilo que Deus estava falando no coração dele. E a palavra de Deus fala que ele fez, ali eu não vou entrar em pormenores ali da arca, mas eu só quero falar a respeito dessa ordem que ele deu para Noé. Você vai calafetar, você vai colocar esse betume, calafetar. O betume era semelhante a um verniz, semelhante à argamassa, é um produto semelhante a uma borracha, que aquilo você calafeta por dentro e por fora ali, para não deixar passar água, para não ter problema. Então ele falou isso para Noé. E era o sucesso de Noé ter ficado ali nas alturas, foi porque o que? A arca estava o quê? Calafetada. A arca estava calafetada por dentro e por fora, para que não entrasse água, para que eles não perecessem. Porque aquele que olha para o alto, aquele que está com Jesus, aquilo que a Luciana falou no carro, que a casa ela é alicerçada não na areia, mas sobre uma rocha. E quando ela está alicerçada, irmão, quando a sua vida, quando a minha vida, ela está alicerçada no Senhor Jesus Cristo, pode vir o vendaval, pode vir a chuva, pode vir a onda forte sobre a sua vida, que você não será abalado, mas tem que ter um alicerce. Tem que ter um alicerce, e a sua casa, a sua vida, ela é vestida, irmão, com esse betume. E esse betume nos dias de hoje, essa casa, ela é a morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar, irmãos, ele tem que estar revestindo a nossa vida, ele tem que estar morando dentro de nós. Porque quando Ele está morando dentro de nós, Ele dirige os nossos passos, Ele aponta para nós os lugares perigosos, Ele aponta para nós os rastros do passarinheiro, aquilo que o diabo tenta fazer na nossa vida. O Espírito Santo, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos dá a salvação, Ele mostra esses pecados, essas coisas que muitas das vezes, sem querer, às vezes nós envolvemos. Quantas pessoas, irmãos, nós não estamos aqui para condenar todas aquelas pessoas que foram lá em direção ao palácio,
Nós não estamos. Tem muitas pessoas que foram ali, mas foram ludibriadas. Foram pessoas que o diabo usou alguém para enganar aquelas pessoas, para dizer para elas: eu pago a sua passagem, eu te dou uma marmita, eu te dou um dinheiro para você fazer um comício, para você ir lá, vai ser uma coisa de paz. E essas pessoas foram ali enganadas, mas na frente estava lá Satanás, pessoas que deram o seu corpo para o diabo, e essas pessoas foram usadas pelo diabo para poder causar o que causou. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa que ela tem esse betume no seu corpo, essa pessoa, ela jamais será enganada, porque o Espírito Santo mostra para ela, mostra para ela que aquele lugar é o lugar que já presta, por dentro e por fora, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos livrar de todo mal. Vamos revestir a nossa arca, porque Deus está nos abençoando. Ele diz lá em Isaías 54, versículo de número 8 e o versículo de número 10, ele fala a respeito. Uma pessoa, lê por favor, se ela colocou lá, Isaías capítulo de número 54, versículo de número 8, 9 e 10. Uma pessoa, lê por favor. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna e compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Amém. Olha o que ele fala lá. Ele está voltado para nós. O que significa isso, irmão? Que Deus não vai nos desamparar. Ele está cuidando de nós. E ele fala mais aí nesse versículo, significa que nunca mais Deus vai o quê? Vai destruir a terra com água, que as águas de Noé jamais ela vai acontecer em nosso meio. Então, muitas das vezes, nós perecemos, porque nós não apossamos dessas palavras, dessa promessa de Deus. Porque Deus, mesmo tida acontecida a corrupção, mesmo tida aquela corrupção do tempo passado, mas Deus, Ele continuou, a misericórdia dele durou, ela dura para sempre, e ela vai durar para sempre. Sempre Ele está. Ele não tem prazer na destruição do ser humano. Ele não tem prazer na destruição de um servo dele. E Ele escuta para velar a nossa palavra. Nós podemos tomar como exemplo que Deus está sempre nos abençoando. Lá em Jó, estragou. Tanto é que ele abençoou Jó. Ele não deixou Jó cair na destruição, na corrupção. Jó, ele foi levado lá ao pó. Ele foi levado lá naquele lugar mais dolorido, naquele lugar cheio de cinza. Porque a cinza, irmão, é semelhante ao vinagre, que alivia um pouco o quê? A dor. Então ele ali, glória a Deus. Ó, é o casamento do irmão Márcio, viu? O irmão Márcio foi muita água lá, molhou tudo. Glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, Jó, naquela situação, que ele chegou a coçar ali com carros, com sabuco, coçar ali o seu corpo ali, para aliviar aquela dor. Mesmo naquela situação difícil, mas Deus estava com Jó. Deus estava, e aí
esta palavra ele fala conosco, que nós não devemos temer, mas crer somente. Que Ele é poderoso para nos abençoar. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material, lá na sua vida matrimonial, lá no seu lar. Irmãos, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Os falsos profetas vai levantar pessoas para tentar te julgar, para tentar te condenar. Mas não esqueça que muitas das vezes são pessoas usadas pelo diabo, tentando roubar a sua coroa. Então tome cuidado para ninguém roubar a sua coroa. Amém? Aleluia. Levanta as suas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês.